O que acontece quando o privilégio encontra o limite da paciência da justiça? Essa é a história de Vanessa Marshall, uma influenciadora egocêntrica, e do implacável juiz Matthew Conway, conhecido por não deixar ninguém sair impune. Um encontro que começou com arrogância e terminou com uma lição que ela jamais esquecerá. Você acha que poder e status podem comprar imunidade diante da lei? E o que dizer de um juiz que se recusa a ser intimidado? Essa história mostra como, às vezes, a justiça não apenas prevalece, mas também ensina lições que nem todo dinheiro pode apagar. Naquela manhã, o ambiente no tribunal de Miami era típico, movimentado, com sons abafados de conversas e papéis se acumulando nas mesas. Mas algo diferente pairava no ar. Um caso em particular tinha chamado a atenção e não era difícil entender o motivo. Vanessa Marshall, uma figura controversa nas redes sociais, conhecida tanto por sua riqueza quanto pelo desprezo pelas regras, estava prestes a encarar o juiz Matthew Conway, famoso por sua firmeza e sarcasmo afiado. Vanessa entrou na sala com o ar de quem acredita que o mundo gira ao seu redor. Vestida com roupas de grife e óculos de sol grandes demais, ela parecia mais pronta para um desfile do que para uma audiência. Seu advogado, claramente desconfortável, tentava acompanhá-la enquanto ela, sem pressa, fazia sua entrada teatral. Sala ficou em silêncio. Olhares curiosos e julgadores se voltaram para Vanessa, que parecia indiferente. Sem se preocupar em respeitar o ambiente, ela ocupou um espaço na mesa como se estivesse em uma sala VIP. Quando o juiz Conway entrou, a atmosfera mudou instantaneamente. Seu porte sério e presença imponente faziam com que todos ao redor adotassem uma postura mais rígida. Conway era conhecido por seu pragmatismo e por não ter paciência com frivolidades. Ele abriu o arquivo de Vanessa e começou a detalhar as acusações. A história parecia simples, uma série de infrações de trânsito que culminaram em uma direção imprudente, colocando um pedestre em risco. O caso poderia ter seguido de forma tranquila, mas a atitude de Vanessa transformaria aquela audiência em algo muito maior. Vanessa Marshall cruzou os braços, inclinando-se na cadeira com um ar desdenhoso, ignorando os olhares que a seguiam pela sala. O juiz Matthew Conway, no entanto, manteve sua postura firme e profissional, observando cada movimento da influenciadora com atenção calculada. Ele não parecia incomodado com as atitudes de Vanessa, mas o ambiente carregado na sala sugeria que algo estava por vir. Vanessa começou a tamborilar as unhas na mesa, provocando um som irritante que ecoava no silêncio do tribunal. Seu advogado, desconfortável e visivelmente envergonhado, se inclinou para sussurrar algo no ouvido dela, mas foi imediatamente descartado com um aceno impaciente. Quando o juiz solicitou que ela confirmasse sua identidade, ela respondeu com uma mistura de indiferença e sarcasmo. Sim, sou eu. Os murmúrios que se espalharam pela sala aumentaram a tensão. Todos os presentes aguardavam a reação de Conway. Ele fez uma breve pausa antes de responder. Senhorita Marshall, este tribunal exige respeito. Peço que ajuste seu comportamento imediatamente. Vanessa deu um leve sorriso, cruzando as pernas e girando uma mecha de cabelo entre os dedos. Claro, meritíssimo, respondeu, sua voz carregada de ironia. O desconforto na sala era palpável. Até a repórter de tribunal hesitou antes de continuar sua transcrição. O advogado dela simplesmente abaixou a cabeça, como se preferisse desaparecer. O juiz Conway prosseguiu, seu tom mais sério. Senhorita Marshall, a senhora está ciente das acusações contra você? Vanessa suspirou dramaticamente e respondeu. Honestamente, nem sei por que estou aqui. Tudo isso por algumas multas e porque acelerei um pouco mais do que devia? Sua voz estava carregada de desdém, como se a situação fosse apenas uma inconveniência passageira.
Os espectadores prenderam a respiração quando Conway fechou a pasta que estava à sua frente e tirou os óculos. Ele a encarou por um momento que pareceu uma eternidade. Senhorita Marshall, começou ele, aconselho que a senhora pense muito, bem antes de continuar falando. Apesar da gravidade no tom dele, Vanessa não parecia entender a seriedade da situação. Com um dar de ombros, ela rebateu. É verdade. Isso tudo é uma perda de tempo. Não machuquei ninguém. É ridículo. A sala mergulhou em um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som de papéis sendo arrumados no fundo. Conway inclinou-se para a frente, cruzando as mãos. Ridículo, você diz? Deixe-me explicar algo. As acusações contra você não são apenas sobre infrações de trânsito. O comportamento imprudente que demonstrou colocou a vida de um pedestre em risco. A senhora entende o que isso significa? Vanessa bufou, revirando os olhos novamente. Certo, o que quer que você diga, murmurou, sua voz baixa, mas audível no silêncio do tribunal. O rosto de Conway permaneceu calmo, mas a leve mudança em sua expressão denunciava que ele estava prestes a intervir com força total. Senhorita Marshall, disse ele pausadamente, vou refrescar sua memória. Há 2 semanas, na manhã de segunda-feira, você quase atropelou um pedestre ao acelerar em um cruzamento. Este tribunal foi informado de que a pessoa teve que pular para a calçada para evitar o impacto. Isso soa familiar? Vanessa deu de ombros novamente, mexendo no celular sobre a mesa como se estivesse entediada. Se você diz... Só buzinei para ele sair do meu caminho. O olhar penetrante de Conway fez com que o clima na sala se tornasse ainda mais pesado. O que você chama de buzinar, senhorita Marshall? Foi descrito como uma tentativa agressiva de forçar alguém a sair da sua frente, colocando em risco a vida dele. E este tribunal leva isso muito a sério. Dessa vez, até Vanessa pareceu hesitar brevemente. A leve interrupção no seu gesto de enrolar o cabelo era quase imperceptível, mas mostrava que, finalmente, ela começava a perceber que a situação não era uma brincadeira. Conway permaneceu em silêncio por mais um momento, antes de continuar sua voz cortante. Se você acha que pode tratar essa audiência com desdém, saiba que está cometendo um grande erro. Vanessa finalmente olhou para ele como se percebesse pela primeira vez que estava sendo observada por dezenas de pessoas. Mas mesmo assim, seu orgulho não permitia que ela cedesse. Olha, disse ela com um tom defensivo, eu realmente não vejo qual é o grande problema. Foi só um acidente menor. O juiz Conway recostou-se, analisando-a cuidadosamente antes de dar uma resposta. Ele parecia estar deliberando como proceder diante de tanta arrogância. A sala inteira estava em suspense, esperando por sua próxima palavra. Vanessa Marshall permaneceu imóvel por um momento, como se não acreditasse no que tinha acabado de ouvir. Seu olhar se dirigiu rapidamente para o advogado ao seu lado, buscando algum tipo de intervenção, mas ele apenas balançou a cabeça, resignado. Você não pode estar falando sério, murmurou Vanessa, a incredulidade evidente em sua voz. Juiz Matthew Conway manteve seu olhar fixo nela. Senhorita Marshall, esta corte não está aqui para brincar. A gravidade de suas ações exige uma resposta proporcional. Se sua consciência ainda não a obrigou a refletir, então talvez uma experiência prática ajude a preencher essa lacuna. A sala inteira parecia prender a respiração, esperando pela reação de Vanessa. Ela cruzou os braços e balançou a cabeça, tentando recuperar um pouco da confiança que havia desaparecido. Serviço comunitário em um abrigo? Isso não tem nada a ver com o que aconteceu, retrucou, sua voz carregada de desafio. A transformação, no entanto, não era algo que ela reconheceria imediatamente. Ainda havia resistência. Ainda havia o desejo de terminar aquelas 200 horas e nunca mais voltar. Mas, dia após dia,
Ela era confrontada com histórias e pessoas que, de alguma forma, estavam começando a penetrar as barreiras que ela havia construído ao longo dos anos. Vanessa Marshall sentiu o mesmo frio na manhã de segunda-feira ao chegar ao abrigo. O vento gelado parecia perfurar suas roupas de grife, mas o desconforto maior vinha de dentro. O abrigo para mulheres estava movimentado, com pessoas entrando e saindo apressadamente, cada uma com uma expressão determinada. Vanessa hesitou antes de atravessar as portas pela segunda vez. Maria Domingues, a coordenadora, estava esperando por ela na entrada. "Parece que você chegou cedo hoje", comentou Maria, com um leve sorriso. Vanessa deu de ombros, sem saber o que responder. "Venha, temos um dia cheio pela frente." A manhã foi dedicada à organização da despensa de alimentos. Vanessa foi encarregada de separar doações e verificar datas de validade. Enquanto trabalhava, ouvia as conversas ao redor. O que antes parecia barulho de fundo agora era difícil de ignorar. "Meu filho conseguiu um estágio na padaria", disse uma mulher à outra. "É pequeno, mas é um começo. Eu vou à entrevista de emprego hoje. A Maria disse que vai cuidar do meu bebê enquanto eu estiver fora", respondeu a segunda, um leve nervosismo. Em sua voz, Vanessa tentava se concentrar nas caixas à sua frente, mas as palavras flutuavam em sua mente, pintando uma realidade que ela nunca havia considerado. Quando chegou a hora do almoço, Maria pediu que Vanessa ajudasse a servir as refeições. Ela distribuiu pratos para as mulheres e crianças que formavam fila. Uma garotinha de cabelos trançados olhou para Vanessa com um sorriso tímido enquanto recebia seu prato. "Obrigada", disse a menina. Vanessa congelou por um momento, sentindo um aperto no peito que não conseguiu explicar. Naquela tarde, enquanto limpava mesas, Vanessa ouviu uma história que a desarmou completamente. Dona Elisa, uma senhora idosa com um sorriso caloroso, aproximou-se dela. "Você parece cansada, minha querida", disse ela. Vanessa forçou um sorriso. "É diferente do que eu estou acostumada." Elisa assentiu, puxando uma cadeira. "Sabe, nem sempre morei aqui. Eu tinha minha própria casa, meu jardim. Mas a vida mudou de repente. Perdi meu marido e as dívidas vieram logo depois. Acabei aqui. Mas sabe de uma coisa? Ainda há beleza nos pequenos momentos." Vanessa olhou para ela sem saber o que responder. Elisa continuou. "O que importa no final não é o que temos, mas quem somos quando tudo é tirado de nós." Quando a jornada no abrigo continuou, as palavras de Elisa e das outras mulheres ficaram na mente de Vanessa. Ela ainda não tinha respostas para o que sentia, mas era impossível ignorar o impacto de ouvir histórias tão cruas e honestas. A transformação não foi repentina. Havia momentos em que Vanessa resmungava sobre as tarefas ou se pegava reclamando internamente sobre a injustiça de sua situação. Mas em outros, ela se via genuinamente ouvindo, e por mais surpreendente que fosse para ela, sentindo empatia. Em uma tarde específica, Clara, a jovem que havia compartilhado sua história na semana anterior, pediu ajuda a Vanessa para organizar documentos. Enquanto trabalhavam, Clara mencionou: "Eu era como você, sabe? Pensava que nunca precisaria de ninguém. Mas a vida tem um jeito de ensinar que não somos tão independentes quanto achamos." Vanessa hesitou antes de responder. "Eu nunca precisei lidar com isso", disse ela, gesticulando para o ambiente ao redor. Clara deu um leve sorriso. "Não, precisava, até agora. Talvez seja sua chance de aprender algo novo." Na manhã de segunda-feira, Vanessa chegou ao abrigo para mulheres, claramente desconfortável em seu ambiente. O prédio era modesto, com paredes descascadas e um pequeno letreiro na entrada que dizia: "Centro de Apoio Esperança Renovada."
Ela olhou para a fachada com desdém, ajustando os óculos escuros enquanto uma funcionária se aproximava. Senhorita Marshall? Perguntou uma mulher de meia idade, com uma postura firme e olhar gentil. Sou Maria Domingues, a coordenadora. Vamos começar com um tour pelo abrigo antes de começarmos suas tarefas. Vanessa apenas assentiu, sem dizer nada. O abrigo era um lugar pequeno, mas lotado de histórias. Maria explicou que ali viviam mulheres que haviam enfrentado desde violência doméstica até a perda de suas casas por dívidas impagáveis. Vanessa andava pelo local de forma quase automática, mantendo uma distância discreta das mulheres que estavam no refeitório ou nos quartos compartilhados. Aqui você vai ajudar com a organização de doações, servir refeições e, eventualmente, poderá participar de algumas conversas com as residentes. A ideia é que todos contribuam de alguma forma para o bem-estar coletivo, explicou Maria. Vanessa tentou manter a mesma indiferença que havia demonstrado no tribunal, mas o ambiente começava a fazer algo que ela não esperava, incomodá-la. Cada história que Maria compartilhava parecia desafiá-la a olhar além de si mesma. No primeiro dia, Vanessa foi designada para organizar roupas em uma pequena sala de armazenamento. Enquanto dobrava camisetas e separava casacos, ouviu fragmentos de conversas vindas do corredor. Uma mulher falava sobre como havia escapado de um relacionamento abusivo. Outra mencionava a luta para conseguir um emprego depois de meses vivendo nas ruas. Vanessa sentiu um desconforto crescente, mas não por empatia. Era como se estivesse sendo forçada a ver um mundo do qual sempre tinha se distanciado. Quando Maria entrou na sala para verificar o progresso, Vanessa falou sem pensar. Isso não deveria ser responsabilidade de instituições maiores. Onde está o governo para ajudar essas pessoas? Maria a encarou por um momento antes de responder calmamente. Às vezes o sistema falha, Vanessa, mas as pessoas ainda precisam de ajuda. É por isso que lugares como este existem. Nos dias seguintes, a rotina no abrigo começou a desgastar Vanessa. Acordar cedo, lidar com tarefas que ela considerava menores e, principalmente, ouvir as histórias das residentes. Inicialmente, ela evitava conversar com as mulheres, mas a insistência de Maria em envolvê-la nas atividades comunitárias a forçava a interagir. Uma das primeiras conversas que realmente a marcou foi com uma jovem chamada Clara, de 22 anos, que havia perdido tudo após confiar em um parceiro manipulador. Você acha que é fácil para mim contar isso para alguém? Não é. Mas se eu não falar, não vou superar, disse Clara enquanto organizavam alimentos na despensa. Vanessa não soube como responder. Pela primeira vez, ela estava ouvindo alguém sem a intenção de interromper ou desviar o foco. À medida que os dias passavam, Vanessa começou a perceber pequenas mudanças em sua forma de encarar o mundo ao seu redor. No início, ela ainda reclamava internamente sobre como sua presença ali era injusta, mas algo começou a mudar. Talvez fossem os olhares de gratidão das residentes quando ela entregava refeições. Ou talvez fosse o silêncio de Maria, que nunca criticava, mas deixava claro que esperava mais dela. Um momento específico, no entanto, marcou um ponto de inflexão. Uma das residentes, uma senhora chamada Dona Elisa, aproximou-se de Vanessa enquanto ela recolhia bandejas no refeitório. Você não precisa gostar do que está fazendo, querida, disse Elisa, mas isso não significa que não possa aprender algo enquanto faz. As palavras ficaram na mente de Vanessa. Naquela noite, ao se deitar pela primeira vez, ela começou a questionar suas próprias atitudes. Não era mais sobre o juiz Conway ou Edward Lopes. Era sobre ela e como tinha permitido que sua arrogância a afastasse da realidade de outras pessoas. O juiz Conway inclinou-se levemente para frente, seus olhos fixos nela com uma intensidade que não permitia interrupções.
Talvez, senhorita Marshall, não tenha a ver apenas com o incidente em si, mas com a sua incapacidade de enxergar além do seu próprio privilégio. Este tribunal acredita que é sua responsabilidade compreender o impacto das suas ações no mundo ao seu redor. Vanessa se recostou na cadeira, mas a expressão de desdém começou a dar lugar a uma mistura de apreensão e irritação. E se eu me recusar? Ela disse, levantando o queixo em um gesto desafiador. O oficial de justiça, que até então havia permanecido silencioso, deu um passo à frente, mas Conway levantou a mão pedindo que esperasse. Ele respondeu calmamente: se você não cumprir as ordens deste tribunal, senhorita Marshall, estará sujeita à prisão por desacato. A escolha é sua, mas eu recomendaria fortemente que você reconsiderasse a direção que deseja tomar. A tensão na sala era palpável. Vanessa olhou ao redor, percebendo os olhos julgadores fixos nela, incluindo os de Edward Lopes, sentado em silêncio com o braço na tipóia. Pela primeira vez, parecia que ela estava começando a compreender a profundidade da situação. Após um momento de silêncio pesado, ela falou, sua voz mais baixa e menos convicta. Está bem, eu vou fazer isso. Mas o tom ainda carregava uma pitada de resistência. Conway assentiu, sua expressão séria. Muito bem. Esta corte estará monitorando de perto o seu progresso. E quero que saiba, senhorita Marshall, que esta não é apenas uma sentença. É uma oportunidade de refletir sobre como suas escolhas afetam os outros. Espero que você aproveite isso. Os murmúrios na sala começaram novamente, enquanto Conway prosseguia para encerrar a sessão. No entanto, antes de se levantar, ele fez uma pausa, olhando para Vanessa mais uma vez. Lembre-se, senhorita Marshall, você não está acima da lei. E mais importante, ninguém está acima de aprender com seus erros. Enquanto ele se levantava e saía, acompanhado pelos oficiais, Vanessa permaneceu sentada, a expressão no rosto misturando irritação, constrangimento e talvez, apenas talvez, um traço de introspecção. A porta se abriu e as pessoas começaram a sair, mas a presença do Sr. Lopes, ainda sentado calmamente, fez com que ela evitasse olhá-lo diretamente. Seu advogado pigarreou, tentando quebrar o silêncio desconfortável. Bem, Vanessa, ele começou, mas ela o cortou rapidamente. Vamos sair daqui, disse ela, levantando-se e pegando sua bolsa com um gesto abrupto. O que Vanessa não sabia era que os próximos 30 dias no abrigo seriam mais desafiadores do que ela jamais poderia imaginar. Não apenas pelo trabalho em si, mas pelas histórias que ouviria, pelas pessoas que conheceria e pelas realidades que até então havia ignorado. Mas naquele momento, saindo do tribunal, Vanessa ainda se apegava à ideia de que tudo aquilo era uma inconveniência passageira. Ela não fazia ideia de que estava prestes a confrontar um mundo muito diferente do que estava acostumada, onde o privilégio e a indiferença não tinham lugar. Vanessa Marshall permanecia imóvel na cadeira, o rosto pálido, mas sua expressão ainda refletia uma mistura de incredulidade e indignação. Sua habitual confiança parecia ter desaparecido. As palavras do juiz Matthew Conway continuavam ecoando em sua mente, enquanto ela observava as pessoas saindo lentamente da sala do tribunal. O advogado dela se inclinou, falando em um tom baixo e urgente. Vanessa, escute, você não tem escolha. É melhor aceitar isso e cooperar. Ela não respondeu, apenas pegou a bolsa de forma brusca e saiu apressada, ignorando o olhar de Edward Lopes na galeria. Lá fora, a luz forte do dia parecia contrastar com a gravidade do que havia acabado de acontecer. Vanessa colocou os óculos de sol, tentando recuperar sua compostura. Mas a realidade de sua sentença era inescapável. E pela primeira vez, a certeza de que sempre escaparia ilesa havia desaparecido. As semanas passaram e o tempo de Vanessa no abrigo finalmente chegou ao fim.
Na última manhã, enquanto organizava caixas pela última vez, Maria se aproximou dela. Você fez um bom trabalho, Vanessa. Espero que leve algo disso com você, Vanessa. Não sabia o que dizer. Pela primeira vez, ela simplesmente assentiu, sentindo um nó na garganta que não entendia completamente. De volta ao tribunal, ela ficou diante do juiz Conway. Sua postura estava menos rígida, seus olhos mais baixos, como se não conseguisse manter o mesmo ar de arrogância de antes. Senhorita Marshall, começou o juiz, observando-a atentamente. Eu li os relatórios de seu tempo no abrigo. Parece que você concluiu suas tarefas. Mas minha pergunta para você é: o que aprendeu? Vanessa demorou um momento antes de responder. Aprendi que nem tudo gira ao meu redor, disse ela, sua voz baixa, quase hesitante. O juiz Conway assentiu, cruzando as mãos. Este tribunal acredita que todos têm a capacidade de mudar, senhorita Marshall. O desafio é o que fazemos com essa mudança. Espero que você leve isso a sério. Vanessa olhou para ele, finalmente erguendo os olhos. Vou tentar, disse ela, e pela primeira vez parecia sincera. O martelo bateu mais uma vez, encerrando o caso. Enquanto Vanessa saía do tribunal, as palavras de Elisa e as histórias que havia ouvido no abrigo ecoavam em sua mente. Talvez fosse apenas o começo, mas algo dentro dela estava diferente. Obrigada, disse Vanessa Marshall, com a voz surpreendentemente firme, enquanto se dirigia ao juiz Matthew Conway. Por um momento, seus olhos pareciam refletir algo que até então não estava lá. Sinceridade. Por não desistir de mim. O juiz Conway a observou por um instante antes de responder. Sua expressão ligeiramente suavizada. O verdadeiro agradecimento não é para mim, senhorita Marshall. Será mostrado quando você usar o que aprendeu para fazer a diferença. Boa sorte. Vanessa assentiu lentamente, as palavras dele permanecendo em sua mente enquanto ela deixava o tribunal. Lá fora, o dia estava claro e ensolarado, mas a atmosfera ao seu redor parecia diferente. Os flashes das câmeras ainda estavam lá. Os repórteres ainda gritavam perguntas, mas algo dentro dela havia mudado. Pela primeira vez, ela não estava tão preocupada com o que eles pensavam. O advogado dela gesticulou para o carro que esperava, mas Vanessa hesitou. Ela olhou ao redor, absorvendo o momento. Enquanto entrava no carro, sua mente voltou para as semanas passadas no abrigo. Os rostos das mulheres que conhecera, as palavras que haviam compartilhado, as histórias que tinham contado. Cada uma parecia formar um mosaico, algo maior do que ela havia percebido antes. Nos dias seguintes, Vanessa tentou retomar sua rotina habitual, mas encontrou dificuldades em se reconectar com o que antes parecia tão importante. O mundo das festas, dos eventos glamourosos e dos posts impecáveis nas redes sociais parecia vazio, desprovido de significado. Suas interações eram mecânicas, os sorrisos forçados. Ela começou a refletir sobre o que poderia fazer com o aprendizado que havia conquistado. Um dia, enquanto passava por uma pilha de correspondências acumuladas, encontrou uma carta do abrigo para mulheres. Era um simples agradecimento por sua ajuda, assinado por Maria e algumas das residentes. Entre os nomes estava Clara, que deixara uma breve mensagem. Você tem mais para dar ao mundo do que pensa. Obrigada por ouvir. Vanessa segurou a carta, por um momento, sentindo o nó familiar em sua garganta. Deixou a carta de lado e pegou o telefone, hesitando por um momento antes de ligar para Maria. Maria, é a Vanessa. Sei que meu serviço obrigatório acabou, mas existe alguma forma de eu continuar ajudando? Do outro lado da linha, Maria ficou em silêncio por alguns segundos antes de responder. Um sorriso evidente em sua voz. Sempre. Há algo que pode ser feito, Vanessa. Volte quando estiver pronta.
No sábado seguinte, Vanessa estava de volta ao abrigo. Desta vez, sem a obrigatoriedade de um tribunal ou as expectativas de outros. Ela passou o dia organizando atividades para as crianças, ajudando na cozinha e conversando com as mulheres. Era diferente agora. Não era apenas uma tarefa, era algo que ela queria fazer. Com o passar dos meses, Vanessa começou a usar sua influência de maneiras que nunca havia considerado. Ela organizou campanhas de arrecadação para o abrigo, usando suas plataformas sociais para destacar as histórias de resiliência e força que conhecera. Alguns seguidores a criticaram, chamando seus esforços de falsa redenção ou propaganda pessoal. Mas Vanessa, pela primeira vez, não se preocupava com os julgamentos externos. Havia algo mais importante agora. Um dia, enquanto supervisionava uma das atividades no abrigo, foi surpreendida por Dona Elisa, que segurava um pequeno vaso com flores recém-plantadas. Você ainda está aprendendo, minha querida, mas já começou a crescer. Essas flores me lembram de você, disse ela, entregando o vaso a Vanessa com um sorriso caloroso. Vanessa segurou o presente com cuidado, o peso simbólico muito maior do que o objeto em si. Pela primeira vez, em muito tempo, ela sentiu que estava exatamente onde precisava estar. Assim como Vanessa, todos nós podemos aprender e crescer com nossas experiências. Inscreva-se no canal para acompanhar mais histórias inspiradoras e emocionantes que nos lembram da importância de empatia e transformação. Caso você queira ajudar ainda mais nosso projeto no YouTube e trazer sempre histórias fascinantes como esta, considere nos apoiar com apenas R$ 10.